Paulo, mais uma vez, agora falando aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora a palavra utilizada é entristecer. Se aos Tessalonicenses ele diz, não apague o Espírito, aos Efésios ele usa a expressão, não entristeça o Espírito. Não que o Espírito Santo seja um coitadinho, que precisa da minha ajuda e precisa que eu esteja alegrando ele, porque ele precisa ser consolado. Não, ele que é o consolador. Quando eu digo entristecer o Espírito, eu estou falando mais uma vez de me desligar do domínio do Espírito Santo na minha vida. Eu entristeço o Espírito quando aquele que habita em mim, aquele que faz parte da minha vida, aquele que me selou para o dia da redenção, quando eu simplesmente ignoro a presença dele em mim, eu simplesmente ignoro a vida dele em mim, e eu passo a viver a minha vida da maneira que eu quero, eu passo a fazer as coisas do jeito que eu bem entendo, eu passo a deixar as coisas que me aproximam de Deus, como por exemplo, eu deixo de orar, eu deixo de ler a palavra, eu deixo de obedecer os seus ensinamentos, eu deixo de congregar, como é uma orientação do Senhor, ele dizendo, e não deixeis de vos reunir como igreja, ou de congregar, como é o costume de alguns, principalmente quando vocês veem que o dia se aproxima, e ele se aproxima cada vez mais. Nós, muitas vezes, irmãos, vivemos uma vida entristecendo o Espírito de Deus. E isso, entristecer o Espírito, não deixa o Espírito menor. Quando eu entristeço o Espírito, sou eu quem me afasto do Espírito Santo de Deus. Sou eu quem tiro o domínio, o governo, a direção da minha vida que estava nas mãos de Deus, eu tiro. E aí nós começamos então a viver algo que nós precisamos ter muita atenção. Em Mateus, no capítulo 24, olha só, Mateus capítulo 24, o Senhor falando sobre o final dos tempos, e é o sermão profético. Mas aqui no capítulo 24, ele diz assim, ó, a partir do versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu queria te chamar a atenção aqui para essa palavra, enganarão a muitos. Você já foi enganado? Ser enganado é terrível, irmãos. Por quê? Porque primeiro, nós achamos que estamos certos. Nós achamos que está tudo bem. Nós achamos que está tudo numa benção. Irmãos, não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes a gente conversa sobre alguma coisa e é impressionante como após uma conversa nossa sobre alguma coisa, o celular, o e-mail sugere coisas que nós estávamos conversando. Não sei se já aconteceu com você. Quando a gente escreve, a gente entende, né, lá que são os cookies que ele está pesquisando lá no computador, ou aqueles aceitar que a gente tem que dar, ou você aceita ou você não vê, né? Então você tem que aceitar. E assim, esses contratos de internet, se você lê, você não aceita. E se você não aceitar, você não acessa. E aí você fica entre a cruz e a espada. E aí, irmãos, eu sei que no final do ano, já em dezembro, lá por casa a gente começou a conversar sobre comprar toalhas. E eu comecei a falar com a Paula, a gente tem que comprar umas toalhas, ela estava precisando de umas toalhas. E a gente conversando sobre isso. De repente, irmãos,
no Instagram começou a aparecer propaganda de toalha. Ó. Só propaganda de toalha, propaganda de toalha. E aí teve uma propaganda lá, assim, excelente, de um preço de toalha, irmãos. O cara comprava 3, ganhava 2 e ainda havia 5 de rosto de graça. E aí a Paula viu aquilo, né, e falou assim, olha, essas toalhas, a gente estava falando sobre toalha, apareceu essa propaganda. E ela falou, mas eu não confio. Dá uma olhada aí para ver se é confiável. E aí, meus irmãos, tem o quê? Formei em 2005. 20 anos. 20 anos de analista de sistemas. Analisando o sistema, em código. Eu fui lá, analisei o site, irmãos. Vi que o bicho era confiável. Falei, pode comprar. Pode ser confiável. Tinha o selinho lá, o cadeadinho assim, ó, confiável. Pode comprar. Ela, no cartão ou no Pix? Eu falei, pode fazer no Pix, é confiável. Ela comprou e a compra já foi estranha, porque não tinha nem confirmação de dados, né? Foi, pronto, falou que vai chegar no seu e-mail, antes do Natal chegava. Irmão, passou o Natal, passou o Ano Novo, e nada. Aí eu entrei de novo no site do cara lá, verdadeiro, tudo certinho, irmãos. Selinho do confiável, e nada, e foi passando o tempo. Aí eu falei, eu vou ligar lá na empresa, e o número não dava certo. Aí eu falei, vou entrar no Reclame Aqui, aí não tinha reclamação da empresa lá. E aí eu olhando e nada, e ligando, e dava que o número era errado. E aí o tempo passando, e aí, irmãos, eu fui pesquisar mais a fundo. Descobri que o site tinha sido criado 2 dias antes do dia em que eu fiz a compra da toalha. Rapaz, caí num golpe, já pensei, né? E aí comecei a pesquisar, mas não tinha reclamação ainda, porque era muito novo, o golpe era muito novo. Entrei no Instagram de novo para ver, tentei clicar no link, o link não ia. Tentei ligar, não ia. Cheguei em casa e falei, Paula, caímos num golpe. Ela falou, mas eu não falei para te olhar lá, ela disse, né? Eu falei, mas eu fui enganado, né? Fui enganado. Comprei lá e estava tudo certo, irmão, parecia que estava tudo certinho. Parecia que estava tudo ok, então eu não tinha nem como. E aí, irmãos, passou o tempo, já agora em fevereiro, o bandido me manda uma mensagem com voz de IA, falando, dá para ver que é a voz de uma IA, falando que está faltando alguns dados para o seu envio, por isso que ele ainda não chegou. Clique aqui ou envie tais coisas, não sei o quê. Lê-se para aquela mensagem, fiquei com ódio do cara, irmão, com ódio. Negócio de dar outra face, que nada. Se eu soubesse onde aquele cara morava. Apertei em denunciar, apertei em... anotei o número, fiz print para que não sumisse, falei para não sumir do lugar, né? O cara me deu o golpe da toalha, depois ele ainda queria mais dados para me dar outros golpes ainda. Faltou dados para ele roubar outras coisas minhas, né? E ele queria... E, irmãos, 20 anos de analista de sistemas, formado, trabalhando com isso todo dia. Aí eu fui enganado. Aí eu falei, agora vai lá na van e pega a toalha. Porque eu não podia ficar sem a toalha, irmãos. E aí, o texto diz que, nos últimos dias, muitos serão enganados. O problema de ser enganado é que a gente acha que está certo. Entende? O problema de ser enganado é que a gente acha que está tudo bem. O problema de ser enganado é que, para todos os efeitos, a gente acha que as coisas estão caminhando da maneira correta, que as coisas não caminharam fora do padrão, que as coisas não andaram fora do que se esperava. Então, enganados. E muitas vezes, irmãos, eu e você, nós somos enganados, achando que não estamos apagando o Espírito, achando que não estamos entristecendo o Espírito, achando que não estamos deixando o Espírito de lado. Por quê? Eu tenho 20 anos de crente. Você acha que eu estou entristecendo o Espírito?
Eu tenho 30 anos que faço isso. Você acha que eu perdi a linha disso? Eu faço isso a vida toda. Você quer me ensinar aqui? O ditado é padre a rezar missa, né? Mas o pastor a celebrar culto. Você quer ensinar quem já entende sobre isso, de como faz, de como fazer ou por que fazer? E aí, irmãos, nós continuamos no engano, continuamos achando que estamos certos, continuamos achando que está tudo bem, continuamos achando que as coisas estão caminhando muito bem, continuamos achando que nada vai se perder, continuamos achando que a nossa vida tá tudo numa boa, quando na verdade e na realidade, meus irmãos, nós estamos vivendo o engano. Por isso que ele diz aqui no Mateus capítulo 24, no versículo 11, muitos falsos profetas enganarão a muitos. E aí, no versículo 4, ele vai dizer assim, então lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Capítulo 24, versículo 4, que ninguém vos engane. Muita gente, irmãos, tem vivido uma vida cristã enganada. Muita gente tem vivido uma vida cristã no engano. E essa vida cristã no engano, a maioria das vezes, não é enganado assim. A gente tinha muito isso, né? Quem é crente aqui há um pouco mais tempo, na década de 90, por exemplo, nós tínhamos muito esse negócio de eu vou voltar a música de trás para frente porque ela tem uma mensagem subliminar. Tem teorias que vão falar sobre isso, sobre aquilo. Tem o ocultismo. E na década de 90, principalmente, nós tínhamos muito isso e falávamos muito sobre essas coisas. Que as coisas pareciam ser assim um pouco mascaradas, escondidas, veladas. Hoje em dia não mais. Hoje em dia as coisas não são escondidas, as coisas não são mascaradas. Quem quer dizer, diz. Quem quer falar, fala diretamente. E não se há nem essa preocupação eu vou tentar enganar alguém colocando uma música de trás para frente, para que de trás para frente tenha uma maldição sobre a vida dela, e eu vou fazer isso, os símbolos de ocultismo, daquilo. Não, hoje em dia as coisas são muito diretas, e por serem muito diretas, o engano nas nossas vidas tem sido pior, porque nós nos enganamos achando que está tudo bem, achando que está tudo certo, achando que, olha, não é mais como fulano, mas como o Beltrano disse, mas a minha experiência que eu tenho, mas as coisas que eu vivi, mas isso que eu já fui, mas por esses lugares por onde eu passei, e vivemos enganos, irmãos, na família, no casamento, vivemos engano na vida cristã, vivemos engano nos relacionamentos, vivemos enganos na maneira em que vivemos a nossa vida, e Jesus vai dizer aqui, olha, eu vou dizer aqui para vocês, para que ninguém engane vocês. E ele estava falando sobre não enganar, sobre a volta dele. E isso é muito preocupante, irmãos, muito preocupante. E o Evangelho tem sido modificado, e modificado de forma tal e tão grosseira, que as pessoas às vezes ainda dizem amém para isso, ainda dizem amém, e é isso mesmo. Então cuidado, porque você pode estar apagando ou entristecendo a presença de Deus na sua vida. Não queira fazer isso.